Troca de passes ao vivo, 00:20 hoje com Edinho, com Milton Mendes. E deixei passar, né? A gente falou dos indicados a melhor jogador do mundo. No masculino e no feminino, com a Marta, o Brasil tem, na verdade, 2 representantes do feminino, que é a Marta e o Vadão, entre os treinadores, técnico da seleção feminina, também indicado entre os melhores técnicos do mundo. Parabéns, Vadão. Corinthians e Cruzeiro, amanhã, Corinthians e Cruzeiro, jogo importante para o Corinthians, que está numa fase oscilando, né? Não encontrou uma regularidade nesse Campeonato Brasileiro. Vinha numa descendente antes da parada da Copa e pareceu que ia se recuperar. Mostrou que não vai ser bem assim, que o torcedor vai sofrer bastante esse ano. E o Cruzeiro, pelo contrário, briga em outra parte da tabela, mais lá em cima. E aí, para a gente olhar um pouquinho no duelo no meio de campo, a gente escolheu 2 personagens. Robinho, do Cruzeiro, e Jadson, do Corinthians. Vamos ouvir um pouquinho do que disse cada um. Tenho a minha responsabilidade na equipe, de jogar bem, então vou tentar fazer isso e ganhar a confiança do Losca a cada jogo. Tem retornado ao time, dando assistências, consegui fazer um gol já. É importante, agora tem que manter essa sequência aí, porque tá cheio de jogador querendo jogar aí. Estou feliz aí de receber essa oportunidade que o Los vai me dar nesse jogo, jogar na posição que eu gosto, então eu vou tentar ajudar a equipe ali na criação das jogadas. Não tem pra onde correr não, a gente tem que descansar e se preparar já pros jogos aí, só pegado um atrás do outro. Amanhã tem outro desafio que é o Cruzeiro e a gente não pode baixar a cabeça, porque agora é quarta e domingo, tem jogo. Mas a gente vai se preparar, temos mais um dia hoje aí pra descansar, pra trabalhar. Todos os jogadores já conhecem, sabem que lá na arena é difícil jogar. E a gente tem que sempre buscar as vitórias, mas não é sempre que a gente vai ganhar. A gente tem que ter essa consciência e continuar trabalhando firme. Espero poder ir lá e fazer um grande jogo e a gente consiga essa vitória. Tá aí, Robinho e Jadson. Jadson que passa a ter uma importância ainda maior com a saída do Rodriguinho do Corinthians, né? Talvez fosse o jogador mais decisivo desse time do Corinthians. O Jadson, que estava oscilando entre o banco de reservas e a equipe titular. Ele já tinha pedido para o Carille, pediu também para os Marlos para jogar centralizado, porque às vezes dividindo espaço com os jogadores ele ficava mais aberto e ele não gostava. Como é que vocês veem a importância do Jadson, o que ele pode render para esse time do Corinthians, que claramente tem uma deficiência técnica aí porque eu acho nesse o seguinte, momento, né? Esse jogador centralizado, esse 10, né? Essa posição ali, bem ali, se você não for dinâmico, se você não se mexer, você fica meio que encaixotado ali entre a zaga e o meio de campo. Não tem muito espaço. Então, muitos estão migrando para as bordas do campo. E muitos treinadores também optam por quê? Colocar 2 volantes, colocar um aberto, outro... E coloca um meio no meio ali, mas também um pouco mais atrás e se mexendo bastante. E o Jadson não tem essa característica. Então, nem característica de jogar mais pelas pontas também, porque ele não tem a dinâmica de ir e de voltar. O Jadson ganha um protagonismo maior agora, né? Porque com a saída do... E uma responsabilidade também. O protagonismo requer barra responsabilidade, e ele queria. Então, o posicionamento dele é muito igual com o do Rodriguinho e do próprio Matheus. Mas o Matheus, por ser mais novo, se posiciona bem nessas faixas laterais, onde ele tem a tal segunda função, que é voltar. Ele chegou a falar uma vez que achava que tinha função demais, o Jadson. Falou, não, eu estou sobrecarregado, tá complicado. Então, eu acredito que, se tratando de um excelente jogador que ele posiciona-se bem, bate bem em falta, então, eu penso que suprirá a saída do Rodriguinho, porque o que ele pedia está aí. Agora, o Mateuzinho que está aparecendo devagarinho. Matheus Vital? Bom jogador, está ganhando o espaço dele. Esse saldão do Timão, que tem todos os anos, esteja o time bem ou mal, esse elenco especificamente, perdeu seus principais zagueiros, laterais, mantém o Fagner, mas na esquerda já perdeu mais de um lateral esquerdo, perde no meio de campo volante, armador, finalizador, perde atacante. É difícil cobrar também, e aí coloca um treinador com pouquíssima experiência para comandar o time. Dá para o torcedor do Corinthians esperar um pouco mais desse time ou vai ser uma briga ali nessa parte ali para tentar ficar entre os 10 primeiros esse ano? Ele tem o respaldo da direção, já foi dito publicamente
presidente Andrés, e o treinador está tentando fazer o melhor, é lógico. Você vê ele que não vê uma declaração negativa em relação, está saindo esse, está saindo aquele, preciso disso, preciso daquilo. Ele não fala absolutamente nada. Ele não tem nem força lá dentro para criticar a diretoria. Está olhando o mercado, está de olho no mercado. Ele está falando alguma coisa. Mas ele e todo mundo, né? Todos os treinadores e clubes estão de olho no mercado. Mas o que eu quero dizer em relação é que, sem dúvida nenhuma, perdendo os seus melhores jogadores, a equipe enfraquece. Mas, ao mesmo tempo, as equipes, quando elas estão com pouco poderio financeiro, vendendo os jogadores, dará mais oportunidade à base. E os jogadores aparecerão, novos jogadores, com certeza que o Corinthians nos últimos anos tem sido campeão da Taça São Paulo, tem aparecido sempre nas finais, está indo bem agora, levou um treinador excelente que estava no Botafogo. Então, no Sub-23 eu estou falando, o Júnior, e isso está mostrando que eles estão preocupados com a base, estão preparando a sua base para trazer jogadores para cima. Eu acho que isso é o futuro. Isso é o futuro de todas as equipes, principalmente as que necessitam vender. O futebol vai virar um grande sub-20? Não estou falando isso. É lógico que todos dependem dos seus jogadores estarem no nível bom. Mas estamos falando agora do Corinthians. O Corinthians pode contratar ao mercado? Para o Egito, para todos esses mercados que não são muito maiores ou não são nada maiores que o futebol brasileiro. Mas vendeu com um número grande. Foi 12 milhões de euros que foi o Rodriguinho vendeu? Não, o Rodriguinho foi 4 de reais, eu acho. Tenho quase certeza. Vamos confirmar aqui. O Rodriguinho foi barato, todo mundo estava reclamando de valor. 4 de reais não é nenhum... Mas nesse caso não é o clube que vende, né? Deve ter uma cláusula contratual. Exatamente, outras coisas. Não depende só do clube. A torcida é importante que a torcida saiba disso, que não é o clube. O clube às vezes fica refém. Num contrato, você faz o contrato, assina o contrato e depois... Muitas vezes o clube não tem nem uma percentual maior. O percentual é menor, é empresário, é isso, aquilo, dividido... E chega o clube, muitas vezes nem tem condições de segurar. Para não dizer que o Corinthians só libera jogadores, só perde jogadores, nem vamos fazer uma lista, porque o programa tem só mais uma hora. Vou mostrar um que chegou, o Carlos Sanches, o jogador uruguaio. Chegou não, está praticamente confirmado. Carlos Sanches é o do Santos. Sérgio Dias, um jogador paraguaio de 20 anos de idade, ele apareceu no Cerro Porteño bem, aí ele foi vendido para o Real Madrid, foi para o time B, depois emprestado para o Lugo, que disputa a segunda divisão espanhola, mas é um jogador que o Corinthians monitora, a diretoria diz que monitora, desde 2016, porque quando jogava pelo Cerro Porteño, ele fez gol no Corinthians, o Corinthians perdeu para o Cerro por 3-2, um dos gols foi do Sérgio, e aí ele estava ali no radar. E aí a imprensa paraguaia, a imprensa argentina, diz que está praticamente certa, ó, esse é o gol que ele fez. Para dar uma olhada ali na característica, é um meia ofensivo. A imprensa até trata ele como atacante, embora ele leve a camisa 10, tem uma função de meio-campista também. Ó, por essa jogada aí já dá para fazer uma análise ali, já vamos analisar toda a carreira dele, porque a gente não acompanha a segunda divisão espanhola com tanta atenção para saber como é que ele vem. O presidente do Corinthians que falta só assinar, o Andrés Sanches, e a imprensa argentina e paraguaia dá como certo, que já é jogador do Corinthians. O que eu vejo... É uma posição importante, né? Acabou de sair o Rodriguinho. É uma posição importante, mas é um garoto que tem 20 anos, né? Bem jovem. Se você tem um grande trabalho... Pode ser essa questão de investimento também? Se você tem um grande trabalho de base, né? Certamente esses jogadores você tem na base. É só você abrir espaço para eles. Eu acho que não tem por que você sair contratando um jogador de 20 anos se você... Eu acho que é meio... Posso estar até errado, mas é meio que você está desvalorizando a sua própria base. Eu vejo dessa maneira. O Rodriguinho foi 6 milhões de dólares. Tá? Confirmação. 6 milhões de dólares. A Inglaterra tem uma cláusula quando você contrata um estrangeiro, um jogador que não é inglês, para jogar a Premier League, ou ele tem um percentual alto de convocações pela seleção do país dele, que eu não lembro quanto 60%. 60%, que é um percentual alto, ou o clube tem que apresentar por que eu estou trazendo esse em vez de trazer um garoto inglês, que é esse seu argumento, concordando com você. Claro. Fala assim, ele tem uma característica que eu não encontro na minha categoria de base aqui da Inglaterra, eu procurei e não tem. Ele é gigantão, forte, não sei o que lá, que é um jogador diferente do que a gente tem aqui.
Então, esse seu argumento é legal de ver. Claro, e aconteceu mas isso com o Richarlison, né? É Richarlison do Fluminense. Foi pro Everton agora. Foi pro Watford, foi pro Everton. A gente vai falar dele no próximo bloco. Não gasta muito do Richarlison. Não vou gastar. É porque o Richarlison é um jogador que veio contratado do América Mineiro, jogador de 17, 18 anos, e o Fluminense tendo uma base excepcional. Aí eu imagino, como é que você contrata um garoto de 18 anos, você tem esses garotos aqui? Ah, mas porque era uma revelação. Então, por que se o Fluminense ou outras equipes também têm os olheiros e são contratados para observar esses jogadores? Porque o Fluminense não observou esse jogador antes para trazer para o Fluminense já com uma idade menor, em vez de gastar o dinheiro que gastou com o Richarlison. Tudo bem que depois conseguiu o investimento, conseguiu repor o dinheiro e vender até para o mais caro. E está até agora o Richarlison está sendo vendido também, o Fluminense está ganhando dinheiro com o jogador também, entendeu? E só para a gente não passar batido, que eu não estou vendo, mas tenho certeza que já estão puxando minha orelha, Corinthians e Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro, do